gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiana Duarte, eu espero que estejam bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre reputação, né? Nós defendemos muito a nossa reputação, né? E será que vale mesmo a pena? Em certos casos, será que vale a pena importarmos tanto assim com a nossa reputação? Eu estou falando em um contexto quando a sua reputação tem sido manchada falsamente, né? Quando a sua reputação tem sido por pessoas, né, expostas de uma forma que você sabe que está totalmente errado, que não é aquilo que você é, que não é aquilo que você falou, que não é aquilo que você fez. Então, será que vale a pena correr atrás de defender isso aí? Coisas erradas que as pessoas estão pensando sobre mim? Para começar, eu quero ler algo bem interessante que está aqui nesse livro, A Solução de Deus. E diz assim: foi a inimizade nascida do orgulho que levou Caim a assassinar o próprio irmão Abel. E que levou o rei Saul a perseguir Davi. E mais na frente nós vamos falar um pouquinho de Davi, né? Um exemplo muito bom para nós podermos também aprender. A maldade frequentemente resulta em morte. Não importa a razão que estimulou o ódio, a expressão ou até mesmo o pensamento de ódio coloca o indivíduo sob a condenação severa da culpa. Muitas vezes, o ódio e a raiva originam-se de acusações falsas ou maliciosas, e o ódio é estabelecido como autodefesa. Tem pessoas que, para se autodefender de algo mal que elas receberam, elas também vão dar o mal. Então, daí nós já podemos ver como manter sentimentos, pensamentos que nos atrofiam, né, de ser uma pessoa melhor, nos leva à ruína, né? Como seria mais fácil, mais sábio e mais saudável se deixássemos a nossa reputação nas mãos de Deus? Gente, é tão mais fácil, né? É tão mais saudável quando deixamos nas mãos do Senhor. Por que mais fácil, Tatiana? Às vezes eu estou pedindo, estou vendo Deus fazer nada, a pessoa continua lá falando de mim, algo que eu nem fiz, algo que eu não sou. Olha, precisamos entender que Deus, Ele quer muito moldar o nosso caráter. E Ele nos dá a oportunidade de exercer amor, de exercer mansidão, de exercer domínio próprio, de exercer a confiança nele. E talvez esteja sendo a sua oportunidade, né, de exercer esses dons maravilhosos. E eu quero ler agora mais um trecho desse livro maravilhoso aqui, Patriarcas e Profetas. E agora diz assim, olha: mesmo sob uma acusação falsa, aqueles que estão com a razão podem estar calmos e ponderados. Então, se estão falando mal de você, estão lá manchando a sua reputação, como é o foco, né? Você pode estar calma, você pode estar tranquila. Se você sabe que é mentira, isso precisa te dar paz. Você não pode se importar com algo que não é verdade, entende? E aí entra a nossa confiança em Deus, de saber que o que importa é o que Ele está vendo sobre nós. Porque os outros, infelizmente, vão distorcer até mesmo o nosso melhor. Deus está a par de tudo que é mal compreendido e mal interpretado pelos homens. E podemos com segurança deixar nosso caso em suas mãos. Olha que bênção! Nós acabamos de ler em um livro, né, um trecho de um livro, onde o autor diz que mais saudável seria, mais sábio seria, se deixássemos a nossa reputação na mão do Senhor. E agora, mais uma vez, mais uma pessoa iluminada por Deus, né, como eu posso dizer? Ali com a mesma orientação, né? Ela nos deixa essa mesma orientação, que é mais fácil, que é melhor deixarmos tudo que é mal interpretado nas mãos do Senhor. Tão certamente reivindicará Ele a causa dos que nele põem sua confiança. Olha só. E aqui vem falando ainda que Ele reivindicará, né, a nossa causa naqueles que põem a confiança nele, como investigou o crime de Acã.
E já aconteceu várias vezes comigo, gente. Nós passamos por isso é normal, é natural. Mas e aí? Como nós vamos reagir mediante o que nos fazem mal é que vai fazer a diferença na nossa vida e também vai fazer a diferença na vida daqueles que nos conhecem, na vida daqueles que estão ao nosso redor. O que eu quero passar para as pessoas? Aquilo que é bom, aquilo que Deus tem me ensinado que é bom, ou eu quero passar o mal que há em mim? Entende? Olhem só, como eu falei, né? Já aconteceu comigo diversas vezes, mas eu vou contar um caso que aconteceu anos atrás. E uma vez eu tomei uma decisão, na qual eu já tinha explicado também o porquê da minha decisão, e aí uma pessoa, chegou ao meu ouvido que ela já estava falando ao contrário daquilo que era. E eu falei, gente, eu preciso ir até essa pessoa para poder explicar para ela que não é assim. Tá errado. Ela vai ficar pensando que eu tomei essa decisão por causa disso, 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 disso. E daí eu recebi um conselho assim sábio, né? Um conselho sábio falando que não tinha necessidade de eu ir até lá, se essa pessoa já ouviu o porquê que eu tomei a minha decisão. Então, se ela estava pensando assim, é porque ela queria, era o que ela estava enxergando, era a opinião dela, ela estava expondo. O que precisamos tomar cuidado, que nem sempre a sua opinião está certa sobre alguém. Então, se você não sabe de nada, não tem certeza de nada, fica calado. E se você quiser falar alguma coisa, vá até a pessoa. É a coisa mais certa, né? Que nós falamos tanto e na hora de executar, nós não executamos. E assim, por fim, a única coisa que eu comecei a pedir a Deus foi, Senhor, quando eu quando eu estiver perto dessa pessoa, for conversar com essa pessoa, me dê sentimentos bons, me dê sentimento de amor, sentimento de perdão, de tudo, né? Para que eu não possa estar conversando com essa pessoa em falsidade, porque a tua palavra diz que o nosso amor seja não fingido, e eu não quero ser uma pessoa fingida, então me ajude. O que eu costumo sempre dizer e falo sempre, nós precisamos reconhecer nossas fraquezas, pedir a Deus força para vencer essas fraquezas e pedir a Ele oportunidade para que exerçamos aquilo que é bom, aquilo que vai vencer essa fraqueza que é em nós. E para a honra e glória de Deus, né? Depois disso, todas as vezes que eu encontrava com essa pessoa e conversava com ela, eu estava ali, no primeiro dia eu ficava lutando contra os meus pensamentos, né? Eu não posso pensar isso, por mais que ela falou isso, eu não posso pensar isso, eu não posso pensar isso. E tentava ali conversando com ela, e eu busquei de uma forma, né, com Deus ali, de uma forma sábia, tentar meio que até jogar alguma parábola, né, para que a pessoa pudesse entender que da forma com que ela agiu não foi legal, né? Enfim. E com o tempo, para a honra e glória de Deus também, né, foi acontecendo outras coisas que mostrou que a minha decisão realmente foi pelo motivo na qual eu já tinha passado, eu já tinha falado e ela compreendeu. E assim, ficou por isso mesmo, né? Eu não precisei falar nada. Vai ter momentos também que a pessoa, ela não é que ela não vai ver, porque ela vai ver que o que ela está falando está errado, está ao contrário. Mas ela vai tomar a decisão de permanecer com os mesmos pensamentos. Então, por mais que ela está vendo ali, olha, fulano não é aquela pessoa qual que eu estou falando, porque as atitudes de fulano está mostrando, pelos frutos conhecereis. Mas se ela parar de falar agora mal de fulano, e aí? Não vai fazer sentido para ela. Então, tem pessoas que se agradam em falar mal dos outros, tem pessoas que se agradam, né, em estar em rodas de pessoas, em propagar aquilo que é ruim, infelizmente. Mas você não pode deixar o mal do outro afetar você. É mais uma coisa que nós ouvimos tanto, mas não colocamos em prática. Não é olhar o outro e falar, problema dele, pra lá, vou deixar esse mal dele me afetar, não, pessoa ruim, e desejar o mal para ela. Não é isso. Mas querer também o bem para essa pessoa. E como? Sempre em oração, pedindo a Deus, como eu falei, reconhecer suas fraquezas. Senhor, minha vontade é lá, é bater nessa pessoa, minha vontade é ir falar assim com essa pessoa, falar isso, fazer aquilo outro. Mas está em tuas mãos. Que o Senhor ajude com que ela enxergue que o caminho que ela está andando não está levando à salvação, mas à perdição. Como filhos de Deus, nós precisamos começar a cultivar esses pensamentos. Porque se não for assim, então não podemos dizer que em Cristo nós estamos sendo nova criatura. Porque, gente, a minha Bíblia, tem uma outra Bíblia minha que está ali em cima. Eu queria ler o que ela fala, muito grandioso, mas deixe. Mas enfim, gente, olha só, para poder terminar, eu falei que eu ia dar um exemplo de Davi. E esse exemplo eu peguei de um vídeo que eu vi da doutora Rosana.
E ela ali, né, ela tirou uma lição muito maravilhosa, porque Davi ele foi ungido como rei. E mesmo ele sendo ungido como rei, ele poderia se vangloriar, né, se achar. Mas não, a essência dele não mudou, ele continuou o mesmo. E pelo contrário, ele serviu, né, ele continuou servo ali. E ela fala que... Aqui, eu vou ler para vocês, antes de também falar, a outra lição que ela tirou. Está aqui em... Deixa eu ver, está em 1 Samuel, o capítulo 17, e o verso 28, que diz assim, sobre o irmão de Davi. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. E ele disse, por que desceste para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. E a lição que a doutora Rosana tirou aqui, ela nos ensina, Eliabe, quando Eliabe diz assim, eu conheço o teu orgulho e a tua inconveniência, Eliabe não estava falando de Davi, mas estava falando dele mesmo. E ela chega a dizer assim, que você pode estar sendo evidência da fraqueza delas. E o que isso quer dizer? Sabe aquela pessoa que tem falado coisas, né, sobre a sua vida, sobre você, te dando atributos, né, que são contrários àquilo que você é? Essa frase ela quer dizer que pessoas podem estar falando mal de você porque elas veem em você aquilo que elas não conseguem ser, aquilo que elas queriam ser. Olhem, não é errado copiar aquilo que é bom. Não é errado. Não é errado você olhar para uma pessoa, gente, como fala bem. Nossa, como essa pessoa faz essa comida tão boa. Nossa, como a pessoa ela canta bem. Nossa, como a pessoa... Não é errado você olhar e querer, nossa, eu quero ser assim. Olha, a gente vê assim a vida de Jesus e não é errado a gente falar, meu Deus, assim como Jesus ele era paciente. Senhor, me ajuda, me dê um pouquinho assim dessa paciência. Isso não é errado. Errado é você olhar para uma pessoa, né, saber que ela age, que ela faz aquilo que é correto. E mesmo assim, você começar a olhar as suas fraquezas e falar mal dessa pessoa, como se as suas fraquezas fossem aquilo que a pessoa é. Então, para poder, né, finalizar, nós precisamos entender que a única coisa que nós devemos nos importar é com o nosso caráter. A nossa reputação, nós podemos até ter uma má reputação. Jesus, ele teve, né, por muitos, aí uma má reputação, mas o seu caráter era perfeito. Do seu caráter ninguém podia falar nada. Não tinha sombra de dúvida daquilo que Jesus era, porque os seus frutos falavam muito alto. Então, minha amiga, meu amigo, os seus frutos precisam revelar que você de fato é uma nova criatura em Cristo Jesus. E se Deus tem visto isso, Ele tem visto ali que você é aquela pessoa que realmente tem lutado, tem buscado dele, né, está moldando o seu caráter, está fazendo aquilo que é bom para Ele, para o seu próximo, porque é o que nós precisamos nos importar, em servir, né, em ter, como eu falei, em ter esses frutos tão preciosos do Espírito Santo na nossa vida. E sabemos que sozinho, gente, não conseguimos. Então precisamos pedir a Deus oportunidades para exercer. Pedir a Deus oportunidades para que nós aprendamos a ter esses frutos diariamente na nossa vida. E, pera lá. Como eu dei um pause no vídeo, não dá para perceber, né? Não dá para ver o pause, mas eu dei um pause no vídeo e acabei pegando a minha outra Bíblia que estava aqui em cima, para poder ler para vocês aqui Romanos 12, o verso 2.
é a versão da Bíblia Viva, que diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Então, só podemos dizer que estamos trabalhando para ser nova criatura em Cristo, quando de fato nos pegamos assim em situações em que poderíamos agir da nossa vontade, mas daí nós paramos, pensamos e reconhecemos que a nossa vontade é fraca, é podre e que vale mais agir conforme a vontade do Senhor. Então, meu amigo, não se importe com o que tem falado sobre você. Eu sei que dói, machuca, fere, nos faz ficar triste. Algumas pessoas criam raiva, rancor. Não deixe esses sentimentos afetarem você. Trabalhe diariamente para que você tenha pensamentos bons, até mesmo por essa pessoa que está denegrindo a sua imagem. Peça a Deus isso e Ele te dará. E busque exercitar. Quando vier pensamentos maus, busque pensar o que é bom. E lembre-se que, infelizmente, essa pessoa ela tem escolhido um caminho que não é agradável, um caminho ruim e um caminho que pode levar ela à destruição. E você precisa desejar que essa pessoa enxergue aquilo que é bom. E você, primeiramente, também precisa querer enxergar aquilo que é bom. E precisa querer viver aquilo que é bom. Que Deus te abençoe muito. E que nós possamos a cada dia ter anseio, por aprender do Senhor coisas elevadas, coisas perfeitas e coisas santas, que vão nos dar paz, alegria em meio a esse mundo que é mau. E lembre-se, nós somos propícios a fazer aquilo que é mau. Somos propícios também a falar mal do próximo. Somos propícios a caluniar, a achar e aí propagar aquilo que nós achamos. Então, por isso, lembremos, não podemos condenar, ou tá falando, não, mas, nossa, Senhor, não me deixe fazer da mesma forma. Me corrija todo sempre, se porventura eu fizer o mesmo. Me ajude. Então, saiba que você é propício a fazer o que é mal. Mas vamos conseguir evitar de fazer o mal se estivermos ligados na videira. Porque de acordo com João 15, sem Jesus nada podemos fazer. E o que é bom só vem dele. Deus abençoe você.